vai acontecer quando o rei Jaconias, filho de Joaquim, ele tinha se rebelado contra a Babilônia. A palavra de Deus vai dizer que aqueles cativos que estavam na Babilônia, eles se sentiam excluídos de Deus, porque eles pensavam assim: todos pecaram, todos erraram, mas somente nós estamos cativos aqui na Babilônia, né? Então eles se sentiam excluídos. Só que o juízo de Deus, quando veio tanto para o pessoal de Jerusalém, tanto para os que estavam cativos ali na Babilônia, né? Então, assim, essa parábola ela vem mostrar para a gente a situação caótica que estava passando o povo de Israel e de Judá. O povo, ele se corrompeu de tal forma que eles se recusavam a todas as oportunidades que Deus dava. Deus ia criando situações e ia dando oportunidades para o povo se arrepender. Ele mostrava a sua glória e o povo continuava se arrependendo. Então, eles recusaram todas as oportunidades e a correção de Deus foi inevitável acontecer, né? E aí, falando aqui da parábola que eu acabei de ler, Deus manda Ezequiel pegar uma panela e colocar as melhores carnes, né, para cozinhar, e até os ossos. As melhores carnes aqui estavam simbolizando pessoas escolhidas, assim, líderes, profetas, falsos profetas, a monarquia de Israel. Estava simbolizando nessa parábola essa situação, as melhores pessoas. E aí ele manda colocar até os ossos. Os ossos eram o resto do povo. O povo que estava o quê? Em desobediência, né? E ele manda colocar na panela. E aí depois ele cozinha, e aí depois Deus manda ele tirar os pedaços de dentro da panela. Mas ele fala para não escolher, simplesmente ir lá e pegar da panela. Só que o que aconteceu? A panela ela estava o quê? Enferrujada. E aí contaminou toda a carne, o osso, tudo que estava na panela. Ele foi o quê? Foi contaminado. Ele foi contaminado. Por quê? Não é diferente com a gente. Se a gente for fazer um alimento e a panela estiver suja, tiver alguma coisa, algum resto de comida, sei lá, estragado lá dentro, você não viu, você estragou sua receita, porque não tem como aproveitar. Se você já jogou ali, já era. Não precisa ir muito longe. A gente vai fazer um arroz, a gente esquece o alho lá, quando ele se queima, dá para fazer o arroz naquele alho queimado? Não dá, né? Porque você já perdeu a receita. Então, ele colocou na panela e por causa da ferrugem, tudo que estava ali dentro foi contaminado. Depois Deus já falar para ele colocar na brasa, com a finalidade de remover a ferrugem, porque na alta temperatura, né, estava na alta temperatura e poderia sair, mas mesmo diante da alta temperatura da brasa, não saiu. A ferrugem aqui, ela está simbolizando o quê? O pecado. A ferrugem, ela está simbolizando o pecado enraizado pelo povo, que mesmo passando por tribulações, mesmo passando pelas situações difíceis, né, eles não se tornaram limpos, porque vinha a tribulação, vinha as situações e eles não conseguiam se limpar. Então eles permaneceram sujos, né? Deus ele tenta todo o tempo ele purificar o povo e era inútil, porque o povo ele permanecia impuro. E não é diferente com a gente, porque nós podemos passar diversas situações na nossa vida, nós podemos passar por várias tribulações, né? E ao longo dessas tribulações que nós vamos passando, Deus ele vai fazendo o quê? Moldando o nosso caráter. As tribulações que a gente passa, às vezes é para a gente entrar no caminho do jeito que a gente quer, né? Deus ele vai provando a gente e vai fazendo a gente vivenciar algumas situações que às vezes a gente não está aguentando, mas o Senhor ele está ali, é para cá, filha, é para cá, filho, é para a direita, é para a esquerda, é assim que eu te quero. Então é uma forma que Deus faz para poder moldar o nosso caráter, para que a gente possa
perceber, não, isso que eu estou fazendo realmente está errado. O Senhor está me apertando aqui porque eu preciso melhorar, porque isso está errado. Então, assim como Deus fazia com o povo lá na Babilônia, Deus também Ele faz com a gente, né? Só que nada disso será suficiente na nossa vida se não houver dentro de mim o reconhecimento do meu erro e o arrependimento. De nada adianta a gente passar por situações, por tribulações e ficar, ora por mim, mas a gente não conseguir entender que o que Deus às vezes está fazendo nessa tribulação é puxando a nossa orelha e falando assim, eu não me agrado disso que você está fazendo. Aleluia. A gente, nada vai adiantar passar por momentos difíceis, situações difíceis, onde a gente está ali clamando, se eu não conseguir reconhecer que o que eu estou fazendo aos olhos do Senhor é abominável. E se enquanto eu não conseguir reconhecer o meu erro e me arrepender, a ferrugem vai contaminar tudo. Não tem como. A ferrugem ela vai contaminar, ela vai estragar, o que acontece é que o pecado, ele não contamina só você, ele vai contaminando os demais que estão à sua volta. A gente começa com o que não tem nada a ver, e aí a gente conta para o nosso irmão, não tem nada a ver, vou lá e faço igual. Então, se a gente não se arrepender, se a gente não reconhecer primeiramente o nosso erro, nada disso vai ter sentido. Porque o arrependimento é o que gera a mudança, né? O arrependimento é que vai gerar diante de nós e das situações, vai abrir para ser tratado aquilo que nós precisamos tratar dentro de nós. Aleluia. Irmãos, é uma palavra muito difícil. Eu falei para a Cláudia, estou mais nervosa do que todas as outras vezes, eu não queria pregar aqui. Só que ontem Deus já tinha me dado esse capítulo. E aí eu falei assim, não Deus, é coisa da minha cabeça, eu vou para o 23. Quando eu cheguei no 23 era pior do que o 24. Falei, é melhor eu ficar aqui mesmo. E ainda assim, eu estava apreensiva. Só que, em todo o culto, Deus foi falando, porque a palavra que a Cláudia leu aqui em João 15, se quem não estiver em mim, será cortado. Falei, Jesus, então é por aí mesmo. Depois a equipe de louvor foi cantar sobre a poder no nome do Senhor para cadeias quebrar. Falei, aleluia, porque é somente o nome do Senhor que pode quebrar as amarras do inferno na nossa vida. É somente o nome do Senhor que pode quebrar toda a imundícia, tudo que está dentro da gente que não agrada o Senhor, aleluia. Depois, eles cantaram o hino da Fernanda Brum, que eu botei aqui, que diz assim, que trouxe a lenha, o seu sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim, não deixa nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. O pecado ele vem assim, como amores, ele vem atrair, ele vem atraente, ele faz com que a gente se apegue a ele e aquilo seja algo agradável, seja gostoso, e a gente tem dificuldade de entender que aquilo é ruim pra gente, porque a gente fica tão fascinado com aquilo que a gente acha que é normal e não é. E aí, depois desse hino que a equipe de louvor cantou, eu falei assim, tá bom, Jesus, é por aí mesmo. Então, irmãos, é uma palavra muito difícil, muito dura, mas o Senhor, Ele quer tratar com a gente nessa noite. O Senhor, Ele corrige aquele quem Ele ama, aleluia. E todos nós aqui somos amados do nosso Deus, aleluia. E nós estamos nessa noite aqui porque o Senhor quer falar aos nossos corações. O Senhor quer purificar as nossas vidas, aleluia. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos examinar e falar, Senhor, me ensina a ser melhor a cada dia, aleluia. Me ensina, Senhor, a tirar aquilo que não te agrada. Tira de mim, Senhor, o meu jeito de ser que não te agrada, aleluia. Que eu venha ser como tu queres, ó Pai, molda o meu coração.
pregando, falando. Mas o pecado é assim, se eu tiver em pecado, aos olhos da gente, da carne, vai estar escondido. E muitas vezes a gente permanece no erro, permanece no pecado, está dentro da igreja fazendo tudo, porque ninguém está vendo. Mas a gente tem que entender que nós não estamos aqui para os irmãos verem a gente. Aonde eu estiver, seja no lugar mais escondido, o Rei dos Reis está nos vendo. Então não deixe de fazer algo. Não vou parar porque a irmã passou ali e está me vendo. Não, pode continuar fazendo, porque a irmã não vai mudar nada na tua vida. O que tem que condenar é o seu coração diante de Deus, porque eu estou aqui ou eu estou num lugar escondido, mas Deus está me vendo, e o que se eu estou fazendo é abominável aos olhos do Senhor, o juízo de Deus virá sobre a minha vida. Aleluia. Então, como nós vimos aqui na parábola, a brasa, ela estava queimando a panela pelo lado de fora, isto é, pelo externo. Mas isso não foi suficiente para remover a ferrugem, porque estava só queimando ali por fora. Foi superficial. É a mesma coisa o pecado. Por mais que a gente entre ali no fogo, só um pouquinho de fogo, não é suficiente. O arrependimento tem que vir da onde? De dentro do nosso coração. A gente precisa entender que aquilo não está agradando. E a gente consegue começar a examinar e perceber que a gente não tem mais o Espírito Santo de Deus na nossa vida por causa disso. Porque qualquer coisa que nós vamos fazer, por mínima que é, não estou falando de pecado não, qualquer coisa que nós vamos fazer, quando não agrada a Deus, o Espírito Santo incomoda a gente. É verdade ou não é? Eu quero cortar o meu cabelo curto. Aí não cuida. A gente pode cortar o cabelo? Pode. Mas para cada pessoa, Deus, o Espírito Santo de Deus tem uma maneira de trabalhar. Para cada pessoa agrada ou não agrada. A gente pode pintar a unha? Pode. Mas se eu botar um preto eu falo, tira. Porque eu não consigo dar glória a Deus. Eu, Muriel, não consigo dar glória a Deus. Parece que tem alguma coisa pesando a minha mão. Não tem nada demais. O esmalte não vai me levar para o céu ou para o inferno. Só que o Espírito Santo de Deus, ele opera e ele trabalha na vida de cada um. E a gente sabe quando a gente faz alguma coisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dando direcionamento. Minha amada, não gostei dessa palavra. Porque a gente vai falando e o Espírito Santo de Deus vai corrigindo. Ai meu Deus, eu não tinha que ter falado isso. E é assim, quando a gente já está com o pecado, já nas profundezas, o Espírito Santo de Deus já não está perto da gente. Por isso que a gente continua pecando, continua fazendo, continua adulterando quem está adulterando, continua fazendo coisas terríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. E não sente mais temor. Por quê? O Espírito Santo de Deus já saiu há muito tempo. Oh, aleluia! Então a gente tem que parar, se examinar, porque não é o fogo que está por fora que vai fazer com que você se corrija, com que o ferrugem saia de lá. Mas é você fazer uma autoavaliação. Você consegue perceber, porque quando a gente está fazendo alguma coisa errada que não agrada a Deus, a gente não sente mais a presença de Deus como a gente sentia. Aleluia. A gente não fala mais em mistério como a gente falava. Aleluia. A gente não dá mais glória a Deus dentro da igreja como a gente dava antigamente. Então isso já são sinais de que algo que nós estamos fazendo não agrada a Deus. Nós sabemos as situações que nós passamos, aquilo que nós vivemos que não agrada a Deus. Aleluia. Irmãos, o juízo de Deus, ele virá sobre todos nós. Ele virá sobre aqueles que não obedecem, ele virá sobre aqueles que obedecem. O juízo de Deus virá para todos. O grande dia se aproxima. Mas eu ouço que Jesus está voltando desde que eu era criancinha. Mas ele está voltando. Irmãos, a trombeta pode não tocar agora, mas ele pode voltar para mim e eu posso morrer aqui agora. Porque você sabe, se você sai de manhã para ir trabalhar, você sabe se você volta no final do dia? O Senhor, ele pode não voltar hoje para toda a sua igreja, mas ele pode voltar para cada um de nós aqui e amanhã a gente ouvir dizer que alguém dormiu e não acordou. Aleluia.
Então, muitas das vezes a gente fica esperando, quando eu me libertar do cigarro, eu volto para a igreja. Quando eu perder essa vontade de pular o carnaval, eu volto para a igreja. Ou eu aceito Jesus. Irmãos, não dá tempo. Não dá tempo. Eu vou continuar com esse pecado porque está bem gostoso, depois eu vejo. Irmãos, o juízo de Deus vem. E o juízo de Deus não vem só quando a trombeta tocar, não. O juízo de Deus vem no nosso dia a dia, quando a mão do Senhor começa a pesar sobre a nossa vida. Porque a Bíblia fala, daquele de quem vem o escândalo. Então que nós possamos nos examinar, que nós possamos pedir para o Senhor força, para que a gente possa largar o nosso pecado, largar aquilo que nos afasta de Deus, porque não tem como ser por fora, tem que ser por dentro. Então eu tenho que reconhecer o meu erro, eu preciso reconhecer o meu erro, pedir força a Deus, pedir graça a Deus, para aí sim, vindo de dentro, o Senhor perdoar e o Senhor vir fazer coisas novas na sua vida, aleluia. Aqui no versículo 10, vai dizer, a montanha amontoa muitas lenhas, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e arda os ossos. O amontoar muita lenha, aqui ele está querendo dizer, junte as pessoas, acenda o fogo. Acenda o fogo, a gente trazendo para o dia de hoje, é o batismo com o Espírito Santo. Acende o fogo que há dentro de ti. Acenda o fogo, junte as pessoas. Já estamos reunidos aqui. Acenda o fogo que há em ti. Aleluia. É o Espírito Santo. É essa comunhão gostosa que nós temos com o Espírito Santo. E nós só temos quando nós largamos o pecado. Aleluia. Nós só temos essa comunhão quando a gente está ali clamando e pedindo para Deus e tentando nos corrigir. Irmãos, a perfeição a gente nunca vai chegar, porque se a gente tiver perfeito, o Senhor guarda e leva. Não tem como. Eu falei, Jesus, quem sou eu para pregar sobre pecado? A maior pecadora de todas está aqui, sou eu. Não tem, ninguém aqui vai ser 100%, ninguém aqui vai ser perfeito. Mas nós sabemos o que a gente faz, o que a gente pensa, aonde a gente peca, aonde a gente erra que desagrada o Senhor. E aí ele vai mandar cozinhar a carne. O cozinhar a carne é a mortificação da carne. É a mortificação do nosso eu. Eu faço, eu posso, eu digo e acontece. O cozinhar a carne é para a gente mortificar o nosso eu, mortificar a nossa carne. Porque muitas das vezes a gente quer servir ao Senhor, mas quando alguém fala alguma coisa para a gente, não, mas vai ser do meu jeito. E não é assim. A Bíblia vai dizer, o Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Às vezes a gente quer servir ao Senhor, mas a gente não quer fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu sou um exemplo disso. Eu não queria pregar. Não é hoje não, é sempre. Era uma coisa que eu luto há muitos anos. Até a Cláudia falou assim, Deus tem pressa. Eu falei, se eu tivesse deixado, eu já estava me aposentando. Porque a minha promessa é antiga, eu era adolescente ainda. E a gente fica o quê? Correndo daquilo que o Senhor quer. Porque o meu eu falou mais rápido. Eu não, Jesus, eu não. E eu fico o quê? Correndo. Precisou situações acontecerem ao meu redor, na minha vida, para que eu tomasse um prumo. E eu falo, tá bom, Jesus, eis-me aqui. Então, o cozinhar das carnes aqui é o mortificar a carne, é mortificar o nosso eu. É falar como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja feita a tua vontade. A gente ora, mas às vezes a gente fala, seja feita a tua vontade, mas no fundo a gente quer que seja feita a nossa vontade. Quando alguém está doente, alguém está enfermo, Jesus ressuscita, Jesus faz voltar, e a gente esquece da vontade de Deus que é soberana. Porque a gente fala, seja feita a tua vontade da boca para fora. Porque quando a vontade de Jesus é levar alguém que a gente ama, a gente não quer. Aleluia.
Depois de cozinhar a carne, ele diz: engrossa o caldo. Ali ele está falando da palavra, que dá consistência ao alimento e preserva o corpo. O corpo aqui é a igreja. Então, quando ele fala engrossa o caldo, ele está falando da doutrina, da palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos confronta. Aleluia. Eu estava ali ligada e a palavra, os louvores estavam em sintonia com aquilo que Deus tinha me dado hoje de tarde. Mas se a gente tiver despercebido, a gente não entende como claramente a palavra está sendo falada agora. Porque o que vai confrontar, o louvor ele apenas prepara os nossos corações para receber. Mas o que vai nos libertar, o que vai nos confrontar, verdadeiramente é a palavra de Deus. Aleluia. E é nela que nós devemos nos apegar. É nela que nós devemos ler diariamente, porque aqui é o nosso manual para tudo quanto nós formos fazer. Aleluia. É a palavra que nos liberta, é a palavra que vai mostrar para a gente que aquilo é abominável aos olhos do Senhor. Então a palavra aqui representava o engrossar o caldo, porque ela que ia dar consistência para o alimento, para preservar o corpo. O corpo aqui é a igreja. E aí vem por final: ardam os ossos. Os ossos é o que mantém o ser humano o quê? De pé. Então, quando ele vai dizer aqui arder os ossos, ele está falando da humildade do homem de se dobrar diante do Senhor. Ele está falando da humildade, da gente reconhecer o nosso erro, de falar para o Senhor: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, me ajuda, me dá força para sair dessa situação. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente está se acostumando com aquilo porque a gente não tem força para sair dessa situação. Então você precisa reconhecer e pedir: Deus, me ajuda a sair dessa situação. Porque é o Senhor que vai te ajudar. Quando a gente se humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo, mas me ajuda a sair dessa situação, o Senhor vai te ajudar. Aleluia. Nós não somos perfeitos. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Pode ser o mais abominável e pode ser o menorzinho. Tudo é pecado diante do Senhor. Então não se preocupe. O que Deus quer ver é a sinceridade do nosso coração. É o arder dos ossos. É a gente se humilhar diante de Deus e reconhecer os nossos erros. E reconhecer: nisso eu estou errado, Senhor. Me ajuda a mudar a situação da minha vida. Eu quero consertar. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero voltar a sentir o Teu Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Eu preciso, Senhor. Me ajuda, me dá força. Aleluia. E esse é o arder dos ossos. Que nós possamos meditar nessa palavra. Que nós possamos nos examinar. Pedir para Deus nos dar força e nos libertar de todas as amarras do inferno, de tudo aquilo que tem impedido de você crescer espiritualmente na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, porque o pecado ele vai te prender e você não consegue crescer espiritualmente por causa do pecado. Peça força ao Senhor, peça graça ao Senhor, que o Senhor ele vai te ajudar. Aleluia. Peça para que a chama do Senhor venha queimar as impurezas de tal forma que não seja só por fora, que comece por fora, mas que você reconheça por dentro. Você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, me ajuda a ser diferente, me ajuda a resolver essa situação. Que nós venhamos meditar nessa palavra em casa ao longo da semana, que vocês possam meditar no capítulo 24 de Ezequiel. Porque o Senhor falou profundamente ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao coração de vocês. Aleluia. E a você que entrou aqui esta noite, que ainda não aceitou Jesus, eu quero dizer que nós somos tão pecadores como vocês. Que não existe pecadinho ou pecadão, mas que o Senhor ele perdoa a todos. Que não tem
pecado ou situações. Às vezes muitas pessoas falam assim: eu não sou digna de ir para a igreja porque eu fiz isso. Não existe isso, porque quando você reconhece que Deus pode te perdoar, todas as coisas vão ser novas e o seu passado vai ficar para trás. Aleluia. Então não tem por que você às vezes se amarrar, não aceitar a Cristo, a não se dar uma oportunidade de viver o novo de Deus na sua vida, porque você fica amarrado às coisas que você fez antes de aceitar a Jesus. E é isso que o inimigo faz. Ele fica nos condenando. Ele fica falando assim: mas você fez isso, mas você fez isso. Mas o Senhor não se agrada disso. Mas quando a gente decide se humilhar diante do Senhor e mudar as nossas práticas, o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Aleluia. Então que vocês possam ficar com essa palavra, que Deus possa falar poderosamente ao coração de vocês, que nós possamos nos analisar, nos examinar e pedir para que Deus tire da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, que nós possamos largar todos os nossos amores que não pertencem a Deus e que de todos os amores nós escolhamos todos os dias o Senhor dos Senhores, que nós possamos escolher todos os dias fazer a vontade de Deus, servir a Deus em espírito e em verdade, que nós possamos pedir ao Senhor para que nos ajude, porque o grande dia está chegando e que nós possamos todos juntos entrar nas mansões celestiais. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Foi me dada a oportunidade para fazer o apelo. E eu quero perguntar nesta noite se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Se tem alguém nessa noite que quer deixar lá atrás todas as práticas, tudo aquilo que não agradou a Deus e quer viver o novo de Deus na sua vida. Quero saber se nesta noite tem alguém aqui para ter um encontro com o nosso Deus. Se tem alguém que quer reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que quer pedir, reconhecer e receber a Cristo e pedir essa força necessária para mudar situações na sua vida. Porque tem coisas que só Deus faz. Nós fazemos o ordinário, mas o extraordinário, quem faz é Deus. Algumas situações na sua vida, alguma coisa que te entristece,